Olá, hoje eu gostaria de fazer uma provocação aqui diferente. Vamos pensar sobre admiração? Quando somos admirados por alguém, quando a pessoa enxerga em nós um talento que talvez até nós mesmos desconhecíamos, não seria natural que ela tivesse a vontade de estar perto de nós? E se eu falar que essa pessoa, por mais que ela goste de você, talvez ela não dê conta de você? Em muitos momentos isso começa precocemente, entre irmãos, por exemplo. Os irmãos se gostam, se amam, mas em algum momento eles vão disputar o brinquedo, o espaço, a atenção dos pais. E um não vai suportar o outro, por mais que admire o outro. Vai ter ciúmes, né? Vai chorar, por vezes vai fazer birra para ganhar atenção. No âmbito das amizades, isso também acontece. Muitas vezes duas amigas ou dois amigos se dão super bem, até que alguém se destaca por algo que aparentemente o outro também queria. De repente os dois gostam do mesmo estilo musical, ou as duas amigas sempre quiseram ser cantoras, elas vão admirar aquele cantor que ambas gostam de acompanhar, mas de repente uma delas desponta, a voz é descoberta. A amiga, por mais que goste da outra, começa a sentir inveja. Inveja daquilo que ela também gostaria de ter. Por isso que o símbolo da inveja é a cobra. A cobra ela não pode dar o bote lá no cantor preferido, mas a cobra sempre vai dar o bote em quem está perto, ou seja, na amizade que está ali próxima. E por que isso acontece? Porque quando nós temos intimidade emocional com alguém, normalmente nós nos colocamos no mesmo patamar que o outro. Poxa, eu saí da mesma escola, tive as mesmas oportunidades e por que deu certo para aquela pessoa e não para mim? No âmbito também do trabalho, isso também acontece. Às vezes o chefe vê no funcionário um super talento e ao invés de promover o funcionário se sente intimidado pelo brilho dele. Até no amor a dois, entre casais isso acontece. Os casais disputam ou casais nem se formam porque uma das partes ama, mas a outra fica pensando, ai, aquela pessoa é demais pra mim, quando ela descobrir que eu não sou o que ela imagina, ela não vai gostar de mim. E antes mesmo que a admiração seja quebrada, ela foge. Então, ao contrário do que nós podemos muitas vezes pensar, nem sempre uma pessoa que é admirada por alguém vai ter ao lado dela alguém que sustente esse afeto de admiração. Ele pode virar assim ao avesso. E por vezes somos nós que não damos conta do outro, né? Somos nós que ficamos perturbados, somos nós que estamos nesse lugar de encolhimento, de indigência de si mesmos, de focar tanto naquilo que o outro construiu e conquistou, que esquecemos de validar os nossos próprios talentos, de olhar para os nossos bastidores e irmos ao encontro daquilo que a gente quer. Agora é importante que, independente da posição que estejamos ocupando, de sermos os admirados, que se perturbam com o descaso do outro, ou quando somos nós que fazemos isso com esse outro, que reconheçamos para não ficar nesse espaço, seja como vítima, ou seja como o próprio protagonista do sofrimento. Porque isso só faz com que esse olhar se amplie, né, diante do outro e nos faça diminuir diante de nós mesmos. Às vezes o admirado se encolhe, se sente culpado por ter sucesso, fica perturbado com um afeto que nunca vem e se sente equivocado nas suas relações e não consegue entender por que parece que o outro gosta de mim, mas ele não me recebe na vida dele. Ou ao contrário, né? Às vezes a gente não consegue incluir o outro porque a gente se diminui. De um lado, do outro da moeda, existem sentimentos aí que precisam ser trabalhados. Não devemos nem carregar a culpa por aquilo que não é nosso e tampouco ignorar aquilo que é nosso sem, de fato, assumir para poder trabalhar e mergulhar nesse processo de transmutação de sentimentos. Seja qual for a posição que você assuma, busque ajuda, leia, veja quais são os seus talentos, tanto no âmbito de começar talvez a ocupar o seu espaço sem culpa, quanto de ocupar o seu espaço para protagonizar a sua própria vida e poder realmente aplaudir a vida e o brilho do outro. Sem dúvida alguma, são duas conquistas importantes e que transformam por completo a vida de quem consegue, né, abraçar essa causa de si mesmo, diante da vida.